Thanks for the way the sun lit your smile when daylight would break. Omelets and coffee with the plans that we'd made. Early morning walk. Estamos aqui no lançamento desta importante obra médica, PELV, Anatomia Sistemática e Radiológica, em sua segunda edição. Dr. Pio Furtado, a primeira edição aconteceu em 1999, ou seja, há 20 anos atrás. Isso mudou na medicina? Foi positivo? Foi muito? Foi pouco? O que aconteceram nesses 20 anos nessa área pélvica? Bem, do ponto de vista de anatomia especificamente, mudou muita coisa da nómina anatômica, da terminologia, né, do vocabulário anatômico, porque a anatomia não mudou. Desde que o Homo sapiens, ou desde que talvez um dia o homem tenha se levantado das quatro patas e se tornado um bípede, desde então, os aspectos anatômicos, embora se a gente for pela lei do uso e desuso do Lamarck, se possa ter algumas adaptações na espécie humana, basicamente a anatomia humana é a mesma. Mas o estudo anatômico ainda continua sendo um estudo dinâmico. E hoje se estuda muito questões de microanatomia, não anatomia macroscópica, mas anatomia do microscópico, anatomia dos tecidos. Mas na anatomia macroscópica, a nómina anatômica vai se atualizando. Então muitos epônimos, ou epoônimos, se alguns quiserem a terminologia antiga, podem mudar. E isso vai se adaptando. Hoje nós temos uma anatomia muito mais voltada para uma anatomia radiológica, baseada no estudo das modernas imagens. E daí entra particularmente a ressonância magnética nuclear e a tomografia computadorizada, a cintilografia e outros exames de imagem. Então hoje a anatomia é uma anatomia aplicada. Se estuda anatomia muito mais hoje numa anatomia tridimensional, em modelos de computador, do que propriamente numa anatomia do cadáver, que está cada vez mais difícil de conseguir cadáver para estudos anatômicos. Mas basicamente a anatomia não mudou muito nos últimos anos. Mudou a terminologia e o enfoque e a aplicação dessa anatomia. Doutor, me diga, o senhor como organizador desta obra, é natural que com tanta aceitação se tenha novos projetos médicos neste caminho? A gente tem a pretensão, junto com a nossa editora Alcance, que é nossa parceira aí ao longo de tantos anos, principalmente em literatura, mas agora também numa publicação científica, a gente tem ideia de produzir alguns outros trabalhos, como esse PELV, Anatomia Sistemática e Radiológica. E acho que o primeiro será a anatomia do pescoço, que vemos uma carência nessa área. Então nós estamos estudando, planejar um livro nesses termos. Doutor, e o senhor é um privilegiado, porque em tanto carinho pela obra científica, médica, o senhor igualmente consegue se resolver maravilhosamente bem, uma vez que é um autor premiado nacionalmente, tendo recebido há pouco um prêmio da União Brasileira de Escritores. Como consegue ajeitar tudo isso? Eu acho que a gente que na vida a gente tem que deixar alguma coisa. Qualquer que seja a tua profissão, tem que tentar produzir alguma coisa e deixar de legado para os que vêm atrás de ti. E na medicina, por ser professor há muitos anos, isso é muito presente em mim. Então, seja boa, seja regular, a gente sempre deixa alguma coisa para os nossos alunos, para a posteridade. E a literatura, é tradicional os médicos escreverem. Tem muitos médicos que foram grandes nomes da literatura brasileira. Porque o médico convive muito com o drama, com as situações, com os conflitos humanos. E isso desperta no médico uma certa veia literária.
E por isso é que eu enveredei por essa área e acredito que tenha contribuído de alguma forma com a literatura. E é importante dizer que o Dr. Pio Furtado acabou de ingressar na Academia Brasileira de Médicos e Escritores no Rio de Janeiro. Para mim é uma grande honra, né? Ser um representante gaúcho nesse sodalício literário. Para mim é muito importante. E olha a responsabilidade, o médico anterior que representou o Rio Grande do Sul foi o consagrado imortal Moacir Scliar. Meu professor, querido professor, na Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas. Para mim é uma honra. Nós tivemos o orgulho de publicar 5 romances seus e agora está nos encantando um que ainda não foi publicado, ainda está na reta final da escrita, mas o senhor nos fala muito bem da obra e eu acho que realmente é uma obra elogiosa. Qual é mesmo? É O Pavilhão dos Loucos Amores, uma história que eu estou gostando muito de escrever e estou aprendendo muito com os personagens da história. O senhor está gostando de escrever, nós vamos adorar ler. Muito obrigado, Dr. Pio Furtado. Muito obrigado. Muito obrigado.